O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Eu estou aqui de volta com meu amigo Paulo Lopes, aqui da Beyond Mine. Paulo, meu amigo, sempre um prazer falar com você. Obrigado, Johnny. É sempre muito bom estar aqui também, poder compartilhar causos, experiências com todo mundo. Exato. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, uma empresa de engenharia que trata desde a coleta de pré-requisitos até a fase final, utilizando tecnologias de ponta como o scanner, georradar, entre outros. Acesse aqui atobin.com. A Ígnea Geologia e Meio Ambiente, uma empresa aí que já tem 10 anos do mercado de gestão de processos minerários, pesquisa mineral e muito mais. Acesse o site igneabr.com.br. E a minha empresa, a Mino Mine Innovations, que cria planejamento de lavra, sequenciamento e muito mais. Acesse o nosso site aí, mininovations.com, ou manda um e-mail para johnny.lima@gmail e solicita o seu orçamento, tá? E vamos falar aqui, pessoal, sobre um assunto muito bacana, que é o controle de vibrações, né, otimizando o plano de fogo, tá? Então, fica até o final, que a gente vai falar sobre uma tecnologia de ponta que está surgindo aí, que vai revolucionar esse mercado, tá ok? Mas, antes da gente começar sobre esse assunto, Paulo, vamos falar um pouco sobre tecnologia, principalmente na inteligência artificial, né? Como é que você observa que a inteligência artificial está transformando o setor mineração e quais os benefícios que você acredita que sejam significativos que ela pode oferecer? Bem, falar de inteligência artificial hoje está mais fácil que uns anos atrás, né? Já está na moda hoje, todo mundo está usando, mas é bom sempre lembrar que IA é um negócio velho, é um negócio que o conceito matemático da inteligência artificial vem lá do pós-Segunda Guerra Mundial com Alan Turing. Mas voltando agora para 2024, bem, as inteligências artificiais estão aí, em todas as áreas, e veio para ficar. Não tem volta. Quer gostem, quer não gostem, não precisem ter medo disso, mas realmente é uma tecnologia que resolve problemas matemáticos, lida com dados, lida com informações até de texto, de áudio, de imagens hoje, de uma forma que o cérebro humano realmente não dá conta de fazer naquela velocidade. Então, basicamente, ele é uma ferramenta que serve para ajudar a gente e não para... Eu sempre brinco, a IA não veio para tirar o nosso emprego, mas sim para reduzir o nosso trabalho. Então, justamente esse é o ponto. Os benefícios que ela tem para oferecer de ponta a ponta na cadeia de valor é redução de trabalho, redução de dor de cabeça, com aqueles dados, com imagens, com todo tipo de dado que hoje as IAs são capazes de tratar, desde dados mais numéricos, a vídeo, imagem, geração de texto, enfim, vamos falar disso hoje, mais ao longo da conversa. Exatamente, né? Você falou muito bem, né? A gente já trouxe vários profissionais aqui no canal, a gente falando sobre IA, falam dessa questão de seja algo que, para quem conhece, né, já vê que é um conceito antigo, mas é o que a gente sempre fala, né? Quando uma tecnologia se populariza, aí ela tem um ramp-up, tem um crescimento que mais pessoas começam a falar sobre ela, mais gente começa a estudar, a gente começa a criar soluções. Então, é feito você falou, não está vindo para substituir ninguém, está vindo para ajudar. Imagina como a gente já conversou outro tempo, né? Uma análise de 10 anos de dados numa mina, né? Uma pessoa para fazer isso é humanamente possível. Com IA, a gente já começa a deslumbrar e vai fazendo com que o profissional use o melhor que ele tem, que é o conhecimento, a propriedade intelectual dele, e utilize como ferramenta para análise. Sim, fora a questão das dimensões, né? O cérebro humano é limitado. A gente desenha lá no Excel, em qualquer programinha matemático, um gráfico 2D, eventualmente um gráfico tridimensional. Passou de 3 dimensões, acabou. Como então que você lida com N variáveis simultaneamente? Esse é um dos conceitos por trás também. Uma das principais justificativas, inclusive, para as IAs com foco em solução de engenharia. É a capacidade de lidar com
inúmeros parâmetros simultaneamente a despeito da restrição do cérebro humano. Uhum. Exatamente, né? E como é que você observa assim, né? Quais os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar essas soluções de IA nas suas operações e como é que esses desafios podem ser superados, na sua visão? Eu vou separar em duas categorias de desafios. Existe o desafio humano e o desafio técnico. O humano, eu falei um pouco disso na pergunta anterior. A IA não veio para tirar nosso emprego, não veio para substituir pessoas, ela veio para tirar nosso trabalho, que é uma coisa diferente. Para Exato. facilitar nosso trabalho. E isso a gente tem que convencer as pessoas disso. Explicar, olha, isso aqui veio para te ajudar, para evitar resistência, evitar, ai, cara, vou ter que treinar mais uma ferramenta, mais um software complicado para eu ter que pilotar, ter que fazer um curso, um treinamento, enfim, essa resistência à mudança que genericamente as pessoas têm, é intrínseco ao ser humano. A gente tem que saber lidar com isso, porque isso tira um pouquinho as pessoas da zona de conforto. Principalmente profissionais que estão na mesma atividade, no mesmo setor, na operação, tem muito tempo, já estão acostumados com a rotina, e mesmo que você vai melhorar a rotina dele, por conta ele está acostumado, o famoso costume do cachimbo deixa a boca torta. A gente tem que tirar isso. E a outro Exato. desafio é o desafio técnico, que envolve a coleta de dados, desde a coleta de dados, a instrumentação, frotas e equipamentos mais antigos ainda sofrem um pouco com isso, muitos equipamentos estão passando por retrofit, sendo instalados sensores, mas isso é meio capenga, é meio manco, tem que pegar um equipamento muito antigo e tentar instrumentar ele, mas à medida que as novas gerações de equipamentos estão entrando, a gente tem que pensar que a vida útil, né, desses equipamentos é muito longa, um moinho fica 30 anos em operação, então Exato. um moinho de 30 anos atrás não tem tanta automação quanto um moinho moderno, mas o moinho que está sendo montado e instalado hoje, ele é completamente integrado com todos os sistemas de controle e automação. Então, ele gera os dados de forma muito mais simples, limpa e automatizada, e isso cai como uma luva para que as diversas soluções de IA e de outros tipos de soluções também, não só apenas inteligência artificial, possam atuar em cima disso. Então, a geração de dados, a integração desses dados em ambientes unificados, coesos, com segurança, com backup, redundância, tem vários pontos técnicos envolvendo isso, mas essa questão de gerar e armazenar os dados é o desafio técnico, e depois de gerar e armazenar, integrar isso tudo também, disponibilizar isso tudo de uma forma de fácil acesso, porque também não adianta eu ter meu moinho conversando num cluster, meu britador em outro lugar, a minha frota de caminhões em outra base de dados, outro banco, e isso não conversar entre si. Eu ainda tem essa questão, o desafio da integração, que passa por mais um desafio, que é o formato dos dados de cada uma dessas etapas é diferente. Como que eu coloco isso tudo num lugar só, num denominador comum para essas bases conversarem? São bases de dados coletadas em escalas de tempo diferentes, com variáveis diferentes, mas que na prática, para a gente integrar o processo, elas têm que conversar entre si. E aí? Esse é o desafio. É um desafio de integração também. Você falou bem, né? Eu participei recentemente de um evento, né, de uma empresa, e eles falaram o seguinte, ó, como é que a gente quer se tornar 4.0 se uma área faz de um jeito, outra área faz do jeito, e elas não se comunicam. Então, tem toda essa questão que você falou de integração para aí depois se tornar 4.0, e assim, o Deus falou muito bem mesmo. E como é que você acredita que, quais são as tendências futuras, né? Você prevê nessa aplicação de IA, principalmente na mineração? E como é que ele pode, assim, impactar a indústria nos próximos anos? Acho que a principal é a capacidade de gerar modelos preditivos customizados, automatizados e personalizados para cada processo em cada lugar. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma mina, com suas operações, sua cadeia produtiva, perfuração, desmonte, carregamento, transporte, britagem, moagem, concentração, expedição de produto final. Pensa nessa cadeia como um todo, com as suas especificidades, porque eu estou na mina A. Vai ter todos esses dados vão estar integrados e armazenados em um data lake, alguma estrutura com uma arquitetura preparada para, de fato, lidar com essa heterogeneidade de base de dados, que a gente já falou anteriormente. Então, Joia, supondo que isso tudo está funcionando ok, a gente consegue desenvolver modelos que vão entender aquela mina em tempo real e
fazer tomadas e orientar tomadas de decisões específicas e calibradas para aquele contexto. E na outra mina, vai estar calibrado para lá, aquelas condições de lá, para aquele maciço rochoso, para aquele tipo de ocorrência mineral, para aquela rota de processo da outra mina. Então, a ideia realmente é criar, dar escalabilidade para a IA customizada. Porque hoje a gente tem escalabilidade com IAs padrão. Você tem lá um módulo de prateleira, e esse módulo você consegue fazer várias réplicas dele para diferentes operações. Mas ele é uma solução estática ainda. E essa customização escalável, esse autotreinamento escalável, ele é uma tendência para realmente você conseguir atacar a ferida em cada operação com as suas especificidades, porque não tem mina igual a outra. Exatamente, né? Você falou muito bem, né? E entrando no assunto desse, por isso que a gente contextualizou essa questão de IA, né? A gente vai falar aqui sobre essa questão do controle de vibrações otimizando o plano de fogo, né? Para isso, logicamente, utilizando uma solução nova, né, pioneira aí, que vocês da Beyond Mind estão criando, que é o Gaia, né? Gaia Vibrações. Então, explica para a gente o que é o Gaia, né? Por que ele tem módulos e qual a relação dele com o IA. Certo, a Gaia, ela é a nossa plataforma. Eu gosto de falar que a Gaia ela é um ecossistema de algoritmos de inteligência artificial. Ela não é um único algoritmo. É uma sigla, né, que cai bem no nosso contexto de geociências, Gaia. Ela significa Geoscience Artificial Intelligence Algorithms. Tradução livre, algoritmos de inteligência artificial para geociências, porque a gente quer atacar e atuar de ponta a ponta em todas as etapas da cadeia produtiva. Aqui eu quero fazer uma ressalva importante. Eu não estou falando, pessoal, que IA resolve tudo, que IA resolve todos os problemas. Estou dizendo que em todas as etapas da cadeia de valor existe espaço para implantar soluções de IA. E nesses espaços onde uma solução de IA é pertinente, é adequada, muito provavelmente ela vai ser a melhor solução. Esse é um ponto-chave. Então, reflitam sobre isso. Não é que IA resolve tudo. Não é uma bala de prata. Mas onde ela é aplicável, provavelmente ela vai ser a melhor solução de fato. E aí, nesse contexto, criamos a Gaia. Ela veio de todos os projetos que a Beyond Mind desenvolveu. E a Gaia é esse ecossistema de algoritmos. E cada algoritmo, cada uma dessas camadas de algoritmos resolve um aspecto matemático dentro do contexto de treinar e desenvolver modelos de machine learning, inteligência artificial. Então, temos uma camada para preparação de dados, ETL, uma camada para modelos de regressão, uma camada para modelos de classificação. Cada desafio matemático tem uma camada específica para aquilo. E a combinação de uma ou mais dessas camadas gera esses módulos. São soluções de escopo fechado, ou seja, com princípio, meio e fim, para um problema específico. E aí disso, de bater botina em várias operações ao longo dos anos, a gente falou, olha, tem processos que são específicos de cada mina, que não dá para eu generalizar. Não consigo falar que a flotação de uma mina é igual a flotação de outra usina. São minérios diferentes, enfim, é muito complicado. Por mais, mesmo que seja do mesmo bem mineral. Exato. Tem especificidades da litologia, da formação de um lugar e do outro lugar. Agora, tem alguns processos que são mais uniformes nesse contexto, ou que eu consigo, mesmo com as heterogeneidades, que eu consigo eu consigo parametrizar o suficiente de forma a criar um modelo generalista. Alguns deles, estabilidade de taludes e bancadas, por exemplo. Os parâmetros que governam a engenharia geotécnica são variados, mas não o escopo que a gente já conhece, resistência à compressão uniaxial, medições de fraturas, RQD, GSI, os métodos de classificação de maciço rochoso, porosidade, os parâmetros da engenharia geotécnica são parâmetros de escopo fechado. Então eu consigo, independente da rocha A ou da rocha B, medir os mesmos parâmetros. Então eu consigo criar um modelo de estabilidade de taludes com inteligência artificial que generaliza rocha A, rocha B, rocha C, enfim, em litologias. Assim fizemos para um dos módulos nossos, que é o módulo de estabilidade de taludes. E um dos desafios importantes que uma boa parte da mineração no Brasil tem, só muda de endereço, é a dor de cabeça com excesso de vibrações. Inevitavelmente, a maioria das operações no Brasil, no mundo até, começa o processo de fragmentação com o desmonte com explosivos,
que é a forma mais barata de quebrar rocha, né? E isso tem o potencial de gerar danos colaterais. Que danos são esses? O primeiro dano direto é o ruído, o air pressure, pressão de ar. Ultralançamento, a projeção balística de blocos de rochas, que é um problema também, mas é mais fácil de controlar até. E o último problema, que é o mais melindroso de controlar, é a vibração induzida no solo. Porque ela advém da energia do explosivo, que gera essa onda de choque, que tem que ser usada para quebrar a rocha, mas que gera esse efeito colateral de propagar essa vibração no solo. E aí, dependendo das condições, do tipo de maciço rochoso, das condições desse maciço rochoso e da distância que eu estou daquele ponto da detonação, essa vibração pode chegar lá com mais intensidade ou com menos intensidade. Só que isso é um problema muito complexo, são N variáveis simultaneamente. Eu volto naquela história, eu tenho várias variáveis simultaneamente. Eu tenho os dados, porque é amplamente estudado, tem amplas bases de dados de monitoramentos sísmicos que medem a propagação de vibrações. Então, eu tenho dados, entendo o processo, entendo o maciço rochoso, consigo classificar e medir propriedades do maciço rochoso, só que são muitas variáveis simultaneamente que interferem no resultado final, que é a intensidade das vibrações. A gente treinamos um modelo generalista para justamente tratar esse desafio de prever a intensidade das vibrações, dado a condição inicial de um plano de fogo e uma condição de maciço rochoso. E essa ferramenta foi empacotada, foi embalada nessa interface, que é um módulo da Gaia, o Gaia Vibrações. Não, quando você fala, dentro da sua explicação, já me veio logo na cabeça o operacional, né? A gente vai fazer lá o desmonte, coloca o sismógrafo nos pontos de controle, se tiver uma comunidade próxima e foi solicitada, a gente coloca na comunidade, para poder ficar fazendo toda essa gestão, né? Aí vem na cabeça uma pergunta, Paulo. O Gaia, né? Qual a diferença, então, do Gaia, né, para esse tradicional monitoramento sísmico? A gente vai deixar de... Oi? Monitoramento sísmico, né? De vibração, né? Qual vai ser a diferença, então, entre esse Gaia, né, e o modelo tradicional que a gente trabalha? Um é complementar o outro, um vai substituir o outro, como é que é? Essa é a pergunta mais comum que nossos parceiros nas mineradoras fazem com a gente, onde a gente já implantou a solução. Porque uma grande parte deles usa monitoramento sísmico para medir as vibrações, e aí vem o ponto de diferença. O monitoramento sísmico ele serve para medir as vibrações de um desmonte que está acontecendo, ou que já aconteceu. Detonou, eu estou aqui com o meu sismógrafo, meu geofone, eu meço quanto de vibração chegou aqui. Esse desmonte já aconteceu. Ele já foi planejado, já foi perfurado, já foi carregado, já foi detonado. Já passou. Se a vibração excedeu, eu vou medir, eu vou descobrir no sismógrafo. Se ela não excedeu, eu também vou descobrir no sismógrafo. Então é feito para você olhar para o passado, para você medir a vibração do desmonte. O módulo de vibrações da Gaia, ele é feito para prever as vibrações de um desmonte que sequer aconteceu, de um cenário. Eu tenho esse plano de fogo, que eu estou planejando agora, e conheço o maciço da minha mina. Qual é a vibração que isso vai gerar? Eu vou prever isso antes de eu detonar. Se essa previsão não atende a meta que eu preciso que esse limite de vibrações não exceda X milímetros por segundo, naquele ponto específico, seja uma edificação, uma construção, uma cavidade que não pode ser abatida. Se eu não posso deixar a vibração exceder aquele ponto, eu tenho que alterar os meus dados de entrada. Eu consigo alterar meu maciço? Infelizmente não, ele está dado. Tem lá suas propriedades, densidade, resistência à compressão, enfim. Mas eu consigo alterar os parâmetros do plano de fogo. E com alguns ajustes desses parâmetros, a gente consegue acertar diretamente e acertar na mosca e otimizar e reduzir essas vibrações. E isso sem comprometer a produtividade, sem comprometer a fragmentação, sem comprometer o volume que tem que ser desmontado.
enfim, sem comprometer razão de carregamento, os custos. Pode ser que tenha algum ajuste operacional aqui e ali, de temporização, de amarração, mas, não é, mas se você já está na região que você tem restrição com vibração, isso é o de menos. Tem que fazer um ajuste aqui e ali para, de fato, não exceder a vibração e não atrapalhar um ponto importante, seja uma edificação, uma estrutura natural, enfim. Então, a diferença é justamente essa. O monitoramento sísmico ele existe para medir o desmonte que já aconteceu, e a Gaia é uma inteligência artificial para prever as vibrações de um desmonte na fase de planejamento. Eu posso testar cenários hipotéticos. E se eu fizer assim? Mas e se meu maciço tiver mais daquele jeito? Posso imediatamente fazer a simulação e testar no ambiente simulado. Uma ferramenta não exclui a importância da outra. Não estou dizendo que monitoramento sísmico não é importante. Só que ele serve para fazer outra coisa, para medir a vibração que já aconteceu. Eu estou falando aqui de previsibilidade, de antecipar o problema, de evitar o excesso de vibrações antes dele sequer acontecer. E se torna também, né, mais um fator de segurança numa análise de fogo, né, todo aquele relatório do fogo, eu coloco, olha, é o que eu simulei, né, e olha o que realmente aconteceu, está bem aderente, né, começa por exemplo, eu sempre penso, quando você fala, eu sempre penso em comunidades, né, essas minerações mais urbanas, próximas de comunidade, eles podem até enviar um relatório para eles, olha, a gente preveu isso aqui, aconteceu isso, que é para mostrar, a gente tem controle, né, tem planejamento e a execução foi em cima do planejamento. Olha até as datas, vamos botar a data aqui, a data do planejamento foi, sei lá, dia 10, o desmonte foi dia 12, a análise foi dia 13, então você pode dar uma olhada aí nesse fluxo de planejamento. Esse, Johnny, é o principal desafio da mineração de agregado. A gente sabe que em toda a indústria de agregado, por questões logísticas, ela acaba sendo obrigada a se localizar muito próxima dos núcleos urbanos. O custo de brita, areia é frete. Um material com valor agregado mais baixo, de fato. Então, elas são obrigadas a serem muito próximas de zonas urbanas, e isso é a faca de dois gumes. Ela é obrigada a ficar perto para conseguir ter mercado. Mas por ela estar perto, a detonação com explosivos pode afetar aquelas residências e edificações que estão localizadas próximas. Isso é muito comum. Toda cidade de interior tem uma pedreira do lado que detona e gera vibração e que gera incômodo. Os problemas mais comuns do interior do Brasil afora. Agora, quando fala assim de IA, Paulo, me vem na cabeça, né, a questão essas IAs mais populares, por assim dizer, né, o ChatGPT, Midjourney, Gemini, que eles, não é que eu acho que a palavra você pode até me corrigir, que eles trazem uma solução aproximada ou até mesmo gera alguma informação, né, que às vezes não condiz muito com o real. Então, qual a diferença entre o Gaia e essas ferramentas de IAs populares? Quando a gente fala IA é um monte de coisa. Tem vários tipos de IAs aí dentro. Essas inteligências artificiais que estão famosas hoje no mercado, ChatGPT, Midjourney, Gemini, a própria Alexa, a Siri, elas têm na sua concepção outros tipos de algoritmos. Basicamente, essas IAs são IAs do tipo generativo. Elas são feitas para gerar possibilidades de resultados. E aí, essa possibilidade de resultado pode ser variada. Por exemplo, o ChatGPT ele é feito para processar texto, para processar linguagem natural humana. Ou seja, ele vai entender um input de texto e vai responder com texto. O Midjourney é uma IA para gerar imagens. Você dá um input de texto e no final ele te dá uma foto. Uma ilustração, muito bonitas, inclusive, mas ele te dá uma ilustração descrevendo aquilo que você escreveu como texto. Então, ele tem um output de gerar uma imagem. A natureza do algoritmo generativo é uma natureza probabilística. O que eu quero dizer com isso? Ele te dá uma resposta provável baseado naquele input, naquela entrada, naquele prompt, famoso prompt, que você insere naquela IA. Então, ou seja, se você inserir a mesma entrada, o mesmo input, várias vezes, cada resposta vai ser parecida, mas ligeiramente diferente, porque é uma árvore de possibilidades que podem se adequar àquela pergunta, porque é uma pergunta aberta, uma pergunta em forma de texto.
A linguagem natural, a linguagem humana, ela é muito aberta. Isso é uma vertente, IA generativa. Nós estamos falando aqui de IA, de modelos orientados à solução a modelos de engenharia, a respostas determinísticas, ou seja, o mesmo input alimentado naquela rede neural, naquele modelo de random forest, pode ser vários tipos de modelos, mas o mesmo input vai dar o mesmo output, sempre. Então a ideia é ser uma solução determinística, ou seja, se eu vou dar o exemplo das vibrações, se eu tenho um plano de fogo com determinada configuração, e um maciço com determinada configuração, se eu inserir essa entrada várias vezes na ferramenta, ela vai dar exatamente a mesma simulação. Eu tenho que variar uma condição de contorno inicial para variar o output. Coisa que na IA generativa não acontece. Você não precisa variar a condição inicial para ter uma variabilidade na resposta. Uma resposta mais probabilística. E, além de tudo, a natureza do dado que ela processa. Ela é feita para processar, no caso do ChatGPT, por exemplo, texto e linguagem humana. Ele até lida com cálculos matemáticos, mas de uma forma aproximada. Ele não é um modelo orientado a processar número, a fazer conta, fazer equação, fazer modelo matemático. Um não exclui a importância do outro. Tem soluções que fazem um modelo matemático e depois pegam o resultado desse modelo, usam uma IA generativa de texto para transformar aquela resposta em uma linguagem humana e entregar essa resposta de forma mais didática para o usuário final, por exemplo. Então, é a mesma história do monitoramento sísmico e da Gaia Vibrações. Uma não exclui a outra, só que são coisas diferentes. Entendi. Ficou bem claro mesmo, Paulo, que esse módulo, né, ele não tem o Gaia, né, a Gaia, na verdade, ele está sendo pensado que é para facilitar a tarefa, né, que eu estou entendendo, e para evitar esses problemas que tomam muito tempo da operação, que ele vai padronizar os processos, vai orientar melhor a rotina, prevenção, né, a rotina de prevenção vai aumentar todas essas questões assim que faz parte do dia a dia de uma mineração, não é verdade? Sim, a ideia é reduzir trabalho, reduzir dor de cabeça e ser fácil de usar. Também não tem que fazer um PhD para aprender a pilotar a ferramenta. Exatamente. E, pessoal, também. Muito importante. Vocês que ficaram até aqui, eu estou apresentando aqui o Gaia Vibrações, né? Aqui no podcast da mineração, que acabamos de fechar uma parceria aí com a Beyond Mine, né? Com o Paulo, com a minha amiga Bianca, tá? Para que nós sejamos mais um parceiro deles na divulgação dessa solução, tá? O podcast da mineração só está entrando nessa porque acredita na qualidade desse produto e que ele está vindo realmente para revolucionar, né, essa cultura de prevenção, né, de facilitar essas tarefas em todos esses módulos que o Gaia traz. E se você está vendo esse vídeo, se interessou pelo Gaia, tá? Pela Gaia, só estou falando, é pela Gaia, entre em contato aí com... eu vou deixar o site aí para vocês acessarem, tem lá um botão lá para vocês agendarem a transformação, tá? E também, na hora de fechar o negócio, tá na tela de vocês aí um cupom podcast 10, tá? Vocês vão ter 10% de desconto aí na aquisição do Gaia, da Gaia, tá? E tenho certeza que é um software que vai revolucionar aí o mercado e o podcast da mineração acredita nesse software. E Paulo, muito obrigado aí pela confiança em divulgar aqui com a gente, tá? Conte com o podcast da mineração sempre. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de todos. Confiram lá no nosso site, tem muito material bacana não só sobre controle de vibrações, sobre inteligência artificial, sobre várias coisas. Nossa missão é justamente fazer isso, trazer soluções práticas de aprendizado de máquina, machine learning, inteligência artificial, para todo porte de operação de mina. Não interessa o tamanho da operação, todo mundo tem que poder usar uma boa ferramenta para ajudar e reduzir nossa dor de cabeça, nosso trabalho, de forma simples e prática. E a gente está cumprindo isso aí ao longo dos anos, e com mais essa parceria, eu acho que a gente vai conseguir alcançar mais operações ainda para fazer a mineração desse Brasil ser um pouco melhor. Perfeito. Paulo, novamente, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, lembrando, podcast, acessem o site da Beyond Mine, que está na tela de vocês, beyondmine.tech.
agendem a demonstração e na hora de fechar o negócio, cupom podcast10, 10% de desconto, ok? Paulo, novamente, muito obrigado e aguardo você lá na Exposibran 2024, no nosso stand lá, para a gente bater um papo sobre H e sobre outros assuntos aí de tecnologia. Combinadíssimo, meu caro. Grande abraço. Um abraço a todos, pessoal. Um abraço. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com, a Ignea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br e a minha consultoria, Mino Mine Innovations, acesse o site minoinnovations.com e agende aí uma conversa para a gente fechar um planejamento de lavra bem bacana. Tá? Paulo, muito obrigado e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas nesse futuro ser mineração e até a próxima. Valeu, Johnny, um abraço. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.